É uma figura esse Silvio Mendes, né? Pena que eu je ne parle pas français. Oui, très bien. Bom, até amanhã em bom português. E em bom português vou dar bom dia a Gabriel Pinheiro, que vai falar sobre saúde. Aliás, sobre um assunto muito sério, Alzheimer, Parkinson. Quem está com ele é a coordenadora da Associação Baiana, né, dessas doenças de combate. Bom dia, Gabriel. Quais são os serviços oferecidos, hein? Bom dia, Daniela, é isso mesmo. Eu vou conversar com a Beila Carvalho, que é diretora da associação, mas especificamente sobre o Parkinson. O Alzheimer realmente também faz parte aí do escopo tratado pela associação, mas hoje é um evento, inclusive, tratando sobre o Parkinson. Primeiro, vamos esclarecer um pouquinho que quem está em casa, muitas vezes, Beila, não sabe exatamente o que é o Parkinson e acaba até lidando mal com o paciente. O que é essa doença? Bom dia. Bom dia, Gabriel. A doença de Parkinson é uma doença que compromete os movimentos. Ela causa lentidão, rigidez, né, tremor. E a família, quando ela desconhece a doença, ela não sabe como lidar. E isso gera graves consequências para o portador, né? Uma dessas consequências vai ser tratada especificamente no evento de hoje, que é a violência. Para quem está de fora e ouve, bom, violência contra o doente de Parkinson, por quê? Você me explicou mais cedo, mas explica aí ao telespectador como é que a violência chega pelo desconhecimento ao paciente de Parkinson. Perfeito. O portador de Parkinson, ele tem um andar lento, ele anda bem lentamente, ele devagar. Então, a família, quando desconhece isso, acha que o paciente está pirraçando, que o familiar está pirraçando. E quando verbaliza, anda ligeiro, anda mais rápido, você está lerdo, você está devagar, você é preguiçoso, né? Não compreende que ele tem as dificuldades. Então isso é uma forma de violência, que a violência não é só física, a violência é psicológica, é com palavras, é com atitudes, é com gestos, por falta de conhecimento. Às vezes, nesses casos, chega mesmo até a violência física também? Pode chegar, pode empurrar, é um filho que chicana do seu pai ou da sua mãe porque treme, né, que faz gozação, né, empurra para andar mais rápido, para entrar no carro. Então, todas essas formas são de violência. Quais são, então, Beila, as orientações que a gente pode dar para quem está em casa, tanto para os pacientes quanto para as próprias pessoas que agora nos ouvindo pensam, poxa, será que meu pai, que minha mãe tem Parkinson, que aquilo não é preguiça, que aquilo não é uma simples lentidão? O que é que eu faço, então? Elas podem ir nesse evento de hoje? O que é que elas podem fazer para saber se é ou não essa doença? Pois é, observar, a família observar, né? Buscar um apoio, uma informação através da associação. Pode ir ao evento hoje, que nós vamos falar sobre isso. Se o familiar tem a doença de Parkinson, buscar essa informação, conhecer a doença, saber o que é que acontece com a pessoa, que sintomas ela tem. E ao identificar isso na família, procurar um neurologista, porque a população também desconhece a função, o papel do médico neurologista. Quais são os primeiros sintomas e logo depois eu vou te pedir para dizer onde é que vai ser o evento, que horas, para o pessoal aí se sentir mesmo convidado. Mas quais são os sintomas? Como é que a pessoa pode começar a desconfiar? Bom, eu acho que eu tenho Parkinson. Bom, talvez meu pai, meu filho, minha mãe, minha avó tenha Parkinson. Um dos primeiros sintomas pode ser, porque pode variar de pessoa para pessoa, um simples tremor no dedo, um tremor na mão, né, o andar mais lento, arrastado, né, a rigidez, né, o movimento, vamos dizer, de um braço que fica rígido e não consegue, né, fazer os movimentos normais. Esses são os principais sintomas que devem ser observados e buscar o tratamento. Um outro engano muito comum, as pessoas pensam, Parkinson é apenas os idosos que sofrem disso. Parkinson não é uma doença, como alguns dizem, doença de velho. Não é, não é? Não. Existem casos onde pessoas têm a doença de Parkinson desde os 19 anos, com 20 e poucos anos, com 33 anos, até em crianças pode acontecer a doença de Parkinson. Bom, então vamos agora fazer aí um convite para quem está em casa, para quem quer ir nesse evento. Se você ficou com alguma dúvida, se você imaginou que você talvez esteja sendo até injusto com um parente seu, pensando que ele é preguiçoso, que ele é lento e de repente ele pode estar com Parkinson, você quer tirar alguma dúvida, tem um evento hoje e a Beila vai dizer pra gente onde é, que horas é e como é que você faz para ir. Esse evento vai acontecer às 2 horas da tarde no Hotel Mercury e qualquer pessoa que
que tenha Parkinson, que desconheça a associação, pode ir, que nós faremos a inscrição no momento e vai ter a oportunidade de discutir com a gente, de debater, pois é um encontro, né? Hoje é o Dia Mundial da Doença. E vamos discutir a falta de medicamento na rede pública, o atendimento, né, as dificuldades que a pessoa sofre na família, né, tudo isso vamos discutir nesse evento hoje. Ok, Beila Carvalho, muito obrigado. Pois é, Daniela, então ficam aí todas essas orientações. Mais uma dica, né? As pessoas dizem baiano é preguiçoso, muitas vezes o que pode parecer uma preguiça, parecer uma lentidão, quem sabe não é uma doença, e uma doença que tem tratamento e pode ser melhorada, Daniela. Com certeza, tem até o ator Paulo José, não é? Que continua trabalhando intensamente no teatro. A atividade pode ser controlada a partir da prevenção e, logicamente, do acompanhamento médico. Por isso, no Dia Mundial de Combate ao Mal de Parkinson e esse tipo de doença, a gente convida aqui o doutor Ailton Mello. Bom dia, doutor, bem-vindo. Obrigada por ter vindo. Pelo convite. Esclarecer as dúvidas. Sem mais delongas, ele é neurologista, se chama Ailton Mello. Abrimos os telefones e recebemos várias perguntas. Primeira, anônima. O uso de maconha pode causar essas doenças na velhice? Não. Na verdade, a maconha é um excitante do sistema nervoso central, mas não existe relação entre maconha e mal de Parkinson ou doença de Alzheimer. Meu pai tem Alzheimer. Será que eu também posso ter? É genético? Eliel, da Boca do Rio. Olha, Eliel, a doença de Parkinson a doença de Alzheimer tem um componente genético que é muito pequeno. Ter doença de Alzheimer quer dizer ficar velho. Seguramente o seu pai já passou dos 60 anos e isso acomete 5% dos indivíduos que têm acima de 60 anos. Quais as situações? Marlene do Tororó. Tenho 44 anos. Quando a gente começa a esquecer das coisas, doutor, será que eu posso estar doente? Será que é o começo do Alzheimer? Eu esqueço de tudo. Marlene do Tororó. Não é não, Marlene. Você está naturalmente com excesso de atribuições, o dia a dia. Não é fácil viver hoje com todas essas coisas que temos a fazer. Não se preocupe, você não está com doença de Alzheimer. Quando é que a pessoa deve ter a preocupação, doutor? Em relação à doença de Alzheimer, deve se preocupar quando o esquecimento começa a fazer mal à pessoa, quando os familiares começam a dizer, olha, você está esquecendo e isso está atrapalhando o seu dia a dia, está atrapalhando o seu trabalho, as coisas não estão indo bem na sua casa, na sua família, nas suas relações sociais, então nisso o indivíduo deve se preocupar. E o outro mal, o mal de Alzheimer? Bom, aí nesse caso o mal na doença de Parkinson. Isso. Na doença de Parkinson, o tremor, a rigidez, a dificuldade, a movimentação e a tendência a quedas. Mas como é importante que a gente faça o diagnóstico precocemente, quando o indivíduo começar, ou quando um familiar começar a observar que alguém movimenta menos um lado do que o outro, esse é o sinal de que deve levar ao médico. Existem formas de vida que possam propiciar esse tipo de coisa? Estresse, enfim, alimentação, sedentarismo ou coisas assim? Não tenha dúvida. Nós devemos, desde cedo, ter hábitos saudáveis. Fazer exercício, comer menos e comer com qualidade. E isso é um mal da nossa sociedade. Nós somos estimulados a comer muita gordura, muita fritura, e isso propicia o aparecimento de radicais livres, que são danosos à substância negra, o local onde existe dopamina, que é responsável pela doença de Parkinson. Maria da Glória quer saber onde é que tem tratamento gratuito, que ela não tem plano de saúde, para ela se medicar, se consultar, onde é que ela vai? Mesmo que tivesse plano de saúde, Maria da Glória, existem aqui 2 serviços muito bons para tratamento de doença de Parkinson e Alzheimer. Um é no CREASE, que fica em frente ao Iguatemi. Sim. E o outro é o Hospital das Clínicas, onde eu trabalho. Os 2 serviços têm uma estrutura muito boa relacionadas a não só ao tratamento médico, mas acompanhamento com exercícios, com fonoaudiólogos, com terapeutas ocupacionais. Os remédios são gratuitos, de modo que o paciente com doença de Parkinson ou doença de Alzheimer hoje na nossa cidade, ele é muito bem assistido. Luciano, tomo muito calmante. Será, Luciano, que isso tem a ver? Posso ter Alzheimer? Pode ter, assim como eu posso ter e não tomo calmante. Não tem a ver o uso de medicamento? Não existe relação entre o calmante e a doença de Parkinson. Entretanto,
Existem algumas substâncias, algumas drogas, que eu não vou citá-las para não causar um mal-estar na população, mas não se deve tomar medicamentos sem controle médico, porque tem medicamentos que causam doença de Parkinson. Medicamentos que podem ser comprados sem receita? Sim, que podem ser comprados sem receita. Então mais uma vez a gente volta para o risco da automedicação, né, Exatamente. doutor? Alguns medicamentos para vertigem, por exemplo, podem causar doença de Parkinson. E como aqui as pessoas às vezes, como a gente viu até na reportagem, em várias reportagens, tem dificuldade para acessar o sistema público, porque a demanda é muito grande. E é mesmo. E recebemos até 120 milhões aqui no Brasil para a saúde. Acho que 74 milhões vêm aqui para a Bahia. Tomara que seja logo para implementar melhorias. Mas, enfim, continuando, doutor. Então, a automedicação também pode propiciar essas doenças, né? Ah, sem dúvida alguma. Porque existe o Parkinson, que nós estamos comentando aqui, que é o Parkinson degenerativo. É aquele que acomete o indivíduo idoso, acima de 60 anos. 1 a 2% dos indivíduos acima de 60 anos têm doença de Parkinson. Existem outras formas que nós chamamos de parkinsonismo devido a trauma, é o caso de Muhammad Ali, devido à infecção do sistema nervoso ou devido à genética. Então, 5 a 10% dos indivíduos que têm Parkinson, principalmente aqueles que têm Parkinson na juventude, isso é devido à genética. Acomete mais homens ou mulheres? Tem essa diferença? Um pouco mais de homens, mas se aproxima muito para 1 para 2. Por quê? A gente ainda não sabe. Talvez seja porque os homens são mais susceptíveis a trauma de crânio do que mulheres. Ah, quer dizer então que no caso do Muhammad Ali, que o senhor citou, é um lutador de boxe, esses traumas podem depois gerar... seguramente. Não seguramente. Trauma Doutor, de crânio é um fator de risco. Hoje é o Dia Mundial de Combate a essas doenças, Parkinson, Alzheimer. Tem mais uma pergunta aqui, de Gilson. Ele quer saber se essa história de fazer exercícios mentais, eu sempre fico falando aqui, por exemplo, de contar placa de carro. Eu olho a placa do carro e fico calculando. Isso é exercício cerebral. Pode ajudar a prevenir a doença? Ah, sem dúvida. E olha, tem uma história muito curiosa. Os americanos acompanharam pessoas acima de 60 anos até a morte. E quando morriam, eles tiravam o cérebro e viam se o cérebro era compatível com doença de Alzheimer. Aqueles indivíduos que faziam exercícios intelectuais e faziam exercícios físicos, mesmo com o cérebro de doença de Alzheimer, eles não tinham o comportamento clínico de doença. Então, eles tinham o cérebro, mas se comportavam normalmente, como qualquer um de nós. Continue fazendo os seus exercícios. Que interessante, então, a leitura. Não só a leitura da internet, porque a internet é uma velocidade tão grande, mas livros mesmo, não é? Dizia Paulo Francis que até bula de remédio ele lia, não é? Para desenvolver a mente e para ficar bem informado também. Então, a leitura também é muito boa, né, doutor? A leitura, o esporte, a vida social, dançar, ter encontro com os amigos, não vestir o pijama e ficar em casa. Não ficar em casa esperando a morte chegar, como diria Raul Seixas. Isso. Doutor, muito obrigada. Eu que agradeço. Doutor Ailton Mello, neurologista, parabéns. Eu agradeço a oportunidade que vocês nos deram para falar aqui do nosso trabalho. O Hospital das Clínicas está com as portas abertas para quando vocês precisarem. Que horas é o atendimento que as pessoas podem ir lá? Marcação todos os dias, atendimento às quartas-feiras à tarde. O paciente basta ir que será atendido. Que bom, doutor. Doutor, muito obrigada pelas suas informações aqui no Bahia Anual, o maior jornal da Bahia, com o grande médico. Pode continuar sentado, pode continuar sentado. Eu vou até pedir para que seja disponibilizado no site todo esse depoimento aqui do doutor, as perguntas, a